dúvida dele é sobre karmas e políticas públicas. Imaginemos a seguinte situação. Em uma cidade onde há muita violência, um administrador público aplica medidas que reduzem drasticamente esses índices. Muitas pessoas cujo o imã espiritual os fariam passar pela violência, a princípio não passarão, visto que a cidade está mais segura. Passarão então pela expiação em outra localidade? Por esse raciocínio, as políticas públicas não seriam necessárias, visto que as pessoas que têm essa expiação têm que passar por isso. Sou espírita, mas isso é um pouco confuso para mim. Tá certo, é as políticas públicas. Pois é, olha só o que acontece. Nós não podemos imaginar que as pessoas encarnam na Terra para viver uma única história, como se Deus selasse o destino, olha, você vai passar isso. Não adianta, você não vai escapar dessa experiência. Não. Nós reencarnamos para viver um conjunto de possibilidades. Existe dentro da lei de causa e efeito um intervalo de experiências que a gente pode viver. Esse intervalo de experiências que a gente vive, desde as experiências mais doces e felizes até as experiências mais difíceis que a gente teria para viver, estão dentro do intervalo do nosso livre-arbítrio. Então, a sociedade brasileira possui determinadas experiências, umas mais saudáveis e outras mais amargas. Mas esse intervalo de experiências, desde as mais difíceis até as mais fáceis, estão dentro do range de possibilidade que os indivíduos teriam para passar. Se ele viver a experiência mais traumática, não é injusto. Existe aproveitamento para ela, para isso aqui. E se ela viver as experiências mais doces, também não é injusto. Tem experiências que justificam isso aí. Mas nós não temos experiências nessa sociedade de algumas coisas que em outros países existem e que nós não temos o merecimento de passar. Seja porque elas são piores do que a gente tem no Brasil, seja porque elas são melhores do que aquelas que a gente tem no Brasil. Então, encarnam na Terra os espíritos que precisam de determinadas experiências nas sociedades que podem lhe oportunizar o range de experiências que elas precisam. Quando um político entra e exerce um papel de políticas públicas, oferecendo uma vida mais saudável para as pessoas, ele automaticamente está influenciando na história de milhares de indivíduos e colhe o benefício disso. Ele vai ser beneficiado pelo seu interesse coletivo e vai facilitar com que os indivíduos aprendam de maneira que eles não precisem passar pelas experiências mais difíceis. Agora, se o gestor não faz o bom uso das políticas públicas e escorrega na direção das experiências infelizes, ele, de certa maneira, contribui para o desequilíbrio da massa que ele, de certa maneira, escraviza, que ele infelicita, que ele desgraça e, por conta disso, assume parcela de responsabilidade com os desequilíbrios que esses possam cometer. Sim, ele é corresponsável da sociedade que ele gera. Um político, um agente público que, tendo a condição de usar uma política para uma determinada condição de benefício, usa para o lado contrário, ele se inscreve na lei de causa e efeito para ser corresponsável com os desequilíbrios que ele gera pela sua atitude. Tanto mais severa será a cobrança de sua consciência, quanto mais lucidez ele tiver daquilo que ele fez. Então, nós não renascemos numa sociedade para viver exatamente os processos, já que você é economista, os processos exploratórios que a gente tanto enxerga na nossa sociedade. Nós renascemos para viver um intervalo de experiências. E se nesse intervalo de experiências nos dão a face mais amarga desse intervalo, nós poderemos resvalar em função disso. E, em consequência,
o nosso gestor e nós próprios nos trançamos na lei de causa e efeito e passamos a nos vincular. Se existirem ódios, quando a gente odeia um político, a gente segue com ele nas suas próximas existências, vivendo em derredor até que nós todos nos desembaracemos do processo do ódio. Existe um equívoco muito grande das pessoas em acharem que todo pobre obrigatoriamente foi rico na outra existência, por isso é pobre hoje. Precisamos ler algumas literaturas que nos ajudam muito nesse sentido, que seria como, por exemplo, o livro Reflexões Espíritas, mensagem número 18, uma mensagem assinada por Viana de Carvalho, que diz que muitos dos bolsões de misérias que a nossa sociedade tem não são expiatórios, são decorrência de situações provacionais que determinados indivíduos de classes mais abastadas utilizam sua inteligência para explorar as classes menos favorecidas, gerando, assim, processos expiatórios para eles, que, por gerar bolsões de miséria, geram sociedades violentas. Eles, então, irão experimentar o lado mais amargo das suas decisões. Então, por aí, mais ou menos, você poderá ter uma leitura de que, de fato, as coisas não são assim marcadas antes do nosso renascimento como se fosse apenas uma opção para que a gente pudesse ter. As nossas sociedades têm muitas experiências provacionais. E quando a gente escorrega, a gente empurra pessoas para determinadas experiências e vincula a nossa história com a delas.